Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Vou contar pra vocês uma história que eu prometi alguns dias atrás. Eu mencionei em um dos últimos vídeos que eu tinha uma história muito boa de interferência no telefone, aonde uma pessoa pensou que estava falando com a filha e a filha pensou que estava falando com a mãe e ninguém sabe ao certo com quem eles estavam falando. Essa talvez seja uma das histórias mais sinistras que eu já contei aqui no canal. Essa vocês têm que se preparar. E para complementar esse tema, que são situações esquisitas com o telefone, eu vou contar mais alguns relatos, inclusive uma história minha e outras aonde o contato com o telefone ocasionou uma situação misteriosa, estranha, um contato com outro mundo talvez. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, reforça o convite, se inscreva, curta esse vídeo, depois deixa lá nos comentários o que você está achando do canal, deixa suas sugestões. Muito obrigado aí às pessoas que comentaram aí no último vídeo, gostei muito comentário mesmo, foi um dos vídeos que mais teve comentário. Eu fico muito feliz de responder vocês, de saber o que vocês estão pensando, de pegar sugestões, isso me ajuda muito a melhorar o canal. Aliás, ativa o sininho porque tem muita novidade vindo. Eu tô até num processo aqui que vocês devem ter notado que esses últimos vídeos estão com menos edições, estão sem as imagens que eu costumava colocar, muito mais assim, porque eu ainda tô numa fase do canal que eu meio que faço tudo, né? Eu faço os roteiros, as pautas, pesquiso as histórias, depois gravo aqui, edito e posto. É complexo, é muita coisa para fazer e conciliar com o resto da vida. Logo logo a gente vai ter um editor aqui, vai ter pessoas me ajudando e os vídeos vão melhorar e essas novidades vão acontecer. E é claro, você se inscrevendo aqui, assistindo os vídeos, comentando, compartilhando o vídeo, esse engajamento todo faz o canal crescer, porque o YouTube entende que o canal é legal, ele pode divulgar esse canal para mais pessoas, e o canal crescendo, são mais views, a monetização aumenta, e eu posso desenvolver. Mas, de qualquer forma, logo logo aí tem algumas novidades. Por isso que nessas últimas semanas assim os vídeos estão um pouco menos editados, eu acho que é o melhor termo, porque eu estou muito trabalhando nesse planejamento. E aí tem algumas novidades bem interessantes, eu quero trazer alguns vídeos onde eu vou estar contando história com outras pessoas, como eu já fiz aqui no canal. Tem os relatos dos inscritos, que eu quero muito começar uma vez por semana, ou semana assim, trazer um vídeo onde eu vou ler os relatos aqui. Eu tô lá já com mais de 10 relatos que vocês me mandaram no e-mail, tá aqui o e-mail e na descrição tem as regrinhas para você enviar o e-mail com a sua história. E aí, compartilhe a sua história para que eu consiga ter uma frequência também disso e logo logo eu vou começar com os relatos regionais, onde vou ter playlists separadas pelas regiões do país, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Aí eu vou conseguir agrupar e elas vão ser muito focadas no folclore, vão ser muito focadas em lendas. Então vai ser bem interessante, algo que vocês me pedem muito aqui. Então estou trabalhando firme nesse planejamento para entregar para vocês um canal incrível, tá? 2025 vai ser muito bom. Se inscreva, compartilha e deixa lá nos comentários as suas sugestões para me ajudar a melhorar. E relembrando, eu tô com uma campanha de chegar nos 5 mil inscritos. Assim que eu chegar nos 5 mil inscritos, eu vou sortear o copinho, que é o brasão aqui do canal, que é o símbolo do canal, e vou sortear uma camiseta exclusiva para essa pessoa. E vai ser sempre assim, tá? Quando bater 10 mil, quando bater 20 mil, quando bater 50 mil, 100 mil inscritos e muito mais, porque a gente vai muito longe, eu vou fazer sorteios do tipo, e sempre a camiseta vai ser uma estampa exclusiva para aquele sorteio, e com o tempo eu vou melhorando os kits, tá? Hoje é só um copinho, porque a gente tá começando, logo logo a lojinha do Sem Tempo tá no ar, com algumas coisas legais, exclusivas do canal aqui, e é isso, estamos melhorando dia a dia. A história de hoje, as histórias de hoje, elas giram em torno do telefone e é legal eu fazer um contexto, porque eu sei que eu tenho muito inscrito aqui são pessoas mais novas. E até pessoas que, assim, nasceram nos anos 2000, que hoje têm seus 24, 25 anos, 23 anos, enfim, elas não pegaram tanto, como por exemplo eu que nasci nos anos 90, meus amigos que nasceram nos anos 80, 90, enfim, pegaram a questão do telefone. Então eu vou fazer só uma, vamos dizer assim, uma recapitulação do advento do telefone para a sociedade brasileira, tá? Quando a telefonia chegou no Brasil, era algo muito caro, muito exclusivo. Então os telefones, ou eles eram coisas direcionadas para governo, né? Para secretarias, prefeituras, enfim, alguma coisa do governo que tinha que ter aquele contato, enfim, para militares também, enfim. Também era separado para grandes empresas, corporações, coisas do tipo. E para um cidadão comum ter, ele tinha que ter muito dinheiro, porque um telefone no começo, ele era... As pessoas trocavam os telefones por carros, por casas, terrenos. Era algo
muito caro mesmo. Com o passar do tempo, a tecnologia avançando, as coisas melhorando, a infraestrutura do país melhorando, enfim, o telefone passou a ser algo mais acessível. Então, assim, deixou de ser algo exclusivo de uma classe muito alta, né, de pessoas muito ricas, e passou a estar ali já entre a classe média alta e a classe média, enfim. Então mais pessoas começaram a ter acesso, mesmo ainda sendo muito caro. Mas assim, algumas pessoas que já tinham uma estrutura ali, arrumadinha, tudo organizado, a vida em dia, já conseguia ter um telefone. Eu lembro que o primeiro telefone da rua, onde eu nasci e cresci, foi meu avô quem teve. E depois de alguns anos, passou a ser mais acessível ainda, aí já é anos 90, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, o telefone começou a ser um item padrão nas casas. Aí eu lembro que em casa a gente passou a ter, na rua eu tinha mais familiares que tinham, vizinhos que tinham, enfim. E outra coisa que era muito comum também, aí voltando um pouquinho dessa última etapa que eu falei, é que nos anos 80, anos 90, início dos anos 90, o telefone era algo meio que, como eu falei, muito ligado ao comércio, então era algo muito ali de um bar, de um mercadinho, de alguma coisa que tinha no bairro, na rua, onde as pessoas tinham aquele acesso ali porque o comerciante conseguia, e às vezes ele até comercializava aquela linha para as pessoas poderem fazer ligação, coisa do tipo. Ele cobrava uma taxinha, as pessoas usavam o telefone ali, o que viabilizava ter um telefone lá. A história principal daqui é a seguinte: eu tinha uma professora, eu acho que isso na sexta, sétima série, e essa professora, ela morava na minha cidade ali em Itapeva, só que a família dela era de Santa Catarina. E num dessas aulas mais tranquilas, que você tem lá que fazer suas tarefas, entregar e apresentação, mais sossegado assim, e eu tava com as tarefas adiantadas, a gente começou a jogar papo fora, já final de ano, coisa do tipo, era uma aula mais tranquila, e aí começou aquela contação de história, né, que a gente tanto gosta e tá aqui por isso. E aí eu lembro que essa professora, ela comentou, minha família mora lá e tal, me mudei de lá porque me tornei professora, enfim, vim pra cá, conheci meu marido e hoje eu moro aqui, tá todo mundo aqui. E aí eu lembro que essa era uma época que alguns alunos já tinham o seu celularzinho, aquele Nokiazinho azul quadrado e tal. E aí o papo foi e entrou nesse assunto de telefonia, tá? E aí a professora lá comentou com nós, pô, agora com o celular vai ficar mais fácil, né, falar com as pessoas. Dei um celular de presente, inclusive para os meus pais. Agora estou falando com eles. E é outro mundo, vocês não têm nem noção. A gente começou a conversar e tal. Ela falou, além da dificuldade de você ter que combinar horário com a pessoa, porque a família dela era uma família mais humilde, que morava na zona rural, da cidadezinha que ela nasceu. Ela tinha que combinar um horário, que era no final do dia, já anoitecendo, onde os pais dela saíam do sítio, iam até um comércio muito próximo ali, onde tinha um dos poucos telefones da cidadezinha que ela nasceu. Aí o comerciante era amigo da família e deixava eles conversarem. Então ela ligava lá da cidade onde ela fazia faculdade para falar com os pais. E ela falou que, tipo, era algo assim, tipo, era igual você combinar uma reunião hoje, ou era igual você combinar um evento. Mãe, pai, vou te ligar tal dia, tal horário. Essa rotina. Além disso, entrou na parte cabulosa da história, onde ela comentou que geralmente não sabia explicar se era o telefone da faculdade onde ela estava ou se era o telefone do comércio que os pais dela utilizavam. Tinha muita interferência. E eu lembro que isso era comum. Aconteceu comigo na infância de atender telefone em casa ou de ligar para alguém porque os meus pais pediram, liga e dá um recado aí. Aí ligava e tal. E às vezes dava umas linhas cruzadas. O que era a linha cruzada? Você estava falando com alguém e estava captando a ligação de outra pessoa. Então você escutava outras pessoas conversando na linha e essas outras pessoas às vezes até escutavam você também e dava ali uma linha cruzada. Você falava que não estava falando com a pessoa que você imaginava, sabe? Enfim, e era essa bagunça de linha cruzada. E ela falou que não sabia se era a faculdade, que por exemplo tinha muitos ramais e tudo mais, ou se era o comércio ali, que também de repente era uma linha mais precária. A fiação não era tão boa, o aparelho não era tão bom, pela simplicidade do lugar que ela comentou onde ela nasceu. E numa dessas de linha cruzada e tal, enfim, aconteceu a seguinte situação. Ela ligou para os pais dela e a mãe atendeu, e ela lá tranquilo, e elas começaram a conversar. E aí, como é que você tá, filha? Como é que você tá, mãe? O papo foi. Até que assim, com alguns minutos de conversa, começou uma chiadeira, um ruído na linha.
sabe? E não era aquele, sabe, ruído convencional que a gente conhece, sabe? De tipo só aquela interferenciazinha. Era um ruído assim, sabe? Até que ela falou que a primeira coisa assim que foi muito esquisita é que alguém deu um gemido, um grunhido ardido assim que tipo ficou estranho. E aí depois disso começou como se alguém estivesse falando em outro idioma naquela linha. E ela tentando recuperar, né? Porque se desligasse a ligação já era, não conseguiria mais falar com a mãe. E a mãe do outro lado também, filha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Até que alguém, sabe, alguma coisa do outro lado falou com elas, sabe? E aí ao mesmo tempo falou com as duas. Falou com a minha professora, no tipo, oi, você tá aí? O que você tá fazendo? Oi. E ao mesmo tempo falou com a mãe dela. Só que com a mãe dela foi mais sinistro ainda, porque chorava enquanto falava. E aí a mãe, filha, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a, sei lá o que, do outro lado da linha falava, tá frio, tá muito frio, tá frio, tá muito frio. E aí ficou essa situação muito esquisita, as duas tiveram uma sensação muito ruim, e num determinado momento aquilo cessou, parou, e elas conseguiram novamente uma falar com a outra. E aí, o que aconteceu, mãe? O que aconteceu, filha? Não, falou isso, a linha cruzada, né? E passou. E aí as duas ficaram, né? Puta situação esquisita, né? E passou. E desligaram ali e ficou essa história. Só que a história não acaba aqui, porque se acabasse aqui seria muito fácil falar que, pô, mais uma linha cruzada e alguém passando trote ou alguém que estava falando de problemas com outra pessoa e caiu naquela linha. Mas não acaba aqui. Aí a minha professora falou que quando ela colocou um telefone na casa dela, acontecia a seguinte situação. Às vezes, 2, 3 horas da manhã, o telefone tocava, e não era muito comum, então ela, o marido dela já levantavam, tipo, a 200 por hora, preocupado que poderia ter acontecido alguma coisa com a família deles. Atendia o telefone e era só alguém chorando do outro lado e falando que estava frio. Isso durante um bom tempo. E ela falou que, tipo, pesquisou, falou com a responsável lá com a Telefônica na época, lá que é a empresa que cuidava das coisas, falou com outras pessoas que entendiam, e foi uma situação estranha que acompanhou elas. Acompanhou uma situação, ela e a mãe dela, e acompanhou ela durante um tempo. Estranho, no mínimo, né? Se fosse só a situação dela com a mãe dela conversando e depois nunca mais acontecesse, tudo bem. Mas mesmo assim, o telefone na casa dela ali durante um tempo deu mais essa continuidade na história. Bom, agora eu vou contar a minha experiência para vocês. Outra coisa que era ali bem comum e vamos dizer assim necessário, um serviço público, né, que tinha que ter, eram os orelhões na rua. Hoje eu não sei como é que tá essa questão de orelhão, os últimos que eu vi por aí estavam ali só de enfeite, não sei se tem orelhões que são funcionais hoje em dia, mas para final dos anos 90 início dos anos 2000, era um negócio extremamente necessário ali para as pessoas e, enfim, questões sociais, tinha que ter orelhão em quase todo lugar. Eu estudei à noite 1 ano só da minha vida, que eu acho que foi no segundo colegial, porque eu estudava à noite, porque de manhã eu treinava e trabalhava, fazia estágio, essas coisas assim. E enfim, e eu estudava numa escola que era extremamente o oposto da casa onde eu morava. Eu morava num bairro de um lado da cidade e estudava nessa escola do outro lado da cidade, porque eu já estudava ali, porque eu jogava pro time dessa escola, enfim, era mais ou menos isso. Na maioria das vezes, meu pai combinava, a gente fazia um bem bolado e eu ia embora com meu pai. Raramente, quando tinha alguma coisa para fazer, ou quando eu tinha algum assunto, saía com os meus amigos, enfim, eu voltava para casa a pé, à noite. Mas era raramente mesmo assim, sabe? Mais uma vez ou outra acontecia de sair 11 horas da aula e voltar para casa a pé. Numa dessas vezes que eu voltei para casa, e aí como eu falei, eu era o único que morava nesse bairro e estudava nessa escola à noite. Até o centro da cidade, que atravessava o centro ali, tinha uns amigos que iam junto. Depois, quando eu já ia sentido o bairro que eu morava, aí eu ia sozinho e já era noite. Mas também não era tão noite assim, sabe? Tipo, eram uns 40 minutos da minha casa
40, 50 minutos a pé da minha casa até a escola. E nessa parte que eu estava sozinho, em um determinado momento eu passei e o bendito do orelhão tocou, bem na hora que eu estava passando, mas bem na hora mesmo. E sei lá por que eu atendi aquilo, mas sabe, reflexo, moleque, não estava fazendo nada ali, sabe, doideira da cabeça, eu atendi aquele telefone, sabe? E sei lá se era uma pessoa me passando trote, ou se era alguma interferência sobrenatural também, como na outra história. Não sei dizer para vocês ao certo o que era. Mas eu atendi e do outro lado também era uma pessoa, tipo, falando numa língua que eu não sei explicar para vocês, sabe? Não era inglês, não era nada do tipo. Até hoje meu inglês não é tão bom assim, mas na época eu conhecia pouquinho, mas eu tinha uma noção, sabe, de inglês. Não era inglês, não era uma língua dessas mais convencionais. E aí eu falei, pô, tá me zoando, né? Vou desligar. Aí quando eu fui desligar, voltou, né, a falar normal no português, só que com muita interferência, aquele chiado e novamente um homem, sei lá, uma voz masculina falando, chorando, pedindo ajuda. E eu falei, quem é? Tentei assim umas 2, 3 vezes, até que tipo aquela voz foi distorcendo, até ficar muito sinistra mesmo. E aí eu pensei 2 vezes, desliguei aquele telefone, apertei o passo e fui embora para casa. E para finalizar, vou contar uma história que um amigo me contou há muito tempo atrás, também história típica do final dos anos 90 ali, que era o seguinte: durante um período bem curtinho ali eu fiz umas aulas de violão, umas aulas de guitarra que não deram em nada, né? Até hoje eu não toco nada. E aí eu tinha um amigo que fazia aula num horário parecido com o meu ali, e era aquela coisa assim, na época eu acho que eu tinha meu primeiro computador, ele também tinha o primeiro computador dele, e a gente começou a falar, o que você joga lá, o que você não joga, e tava numa época de CS, né, que é popular até hoje, e eu lembro que esse amigo também comentou comigo o seguinte, uma coisa que era muito, assim, muito típico daquela época, era que quando alguém te ligava no celular, a caixinha de som do computador, ela captava aquela interferência antes, né? Fazia aquele barulhinho e tal. E você atendia logo na sequência, né? O telefone tocava e logo na sequência você atendia. E nessa, ele falou que um dia ele tava lá conversando comigo e tava falando, pô, você nem sabe, tava jogando um CS ontem e tal, madrugadão, né? Aí isso também era coisa comum, porque por que você jogava online depois da meia-noite? Porque cobrava um pulso só. Se você jogasse durante o dia, cobrava um pulso a cada sei lá quantos minutos. E a conta de telefone ficava assim, a ponto dos seus pais te baterem, porque naquela época os pais batiam mesmo. E aí todo mundo jogava, ou no sábado depois das 2 da tarde, 3 da tarde, enfim, ou depois da meia-noite, que cobrava um pulso só o pulso de entrar na internet. E ele falou que ele estava jogando, todo mundo na casa dele dormindo e tal, e lá pelo meio da madrugada, barulhinho na caixa de som do computador, sabe, aquele chiado. Então ele pegou ali já o celularzinho dele, olhou, falou, pô, não é meu celular, vai tocar o telefone dos meus pais. Não tocou também, e beleza. Aí passou, ele falou, puta, pegou interferência de outra casa, sei lá, de outro lugar, enfim. E ele continuou jogando de novo a interferência. Aí ele falou, Rogério, o bagulho fez interferência umas 4, 5 vezes, a ponto de eu, tipo, parar de jogar, levantar e ir na casa olhar se tava tocando o telefone dos meus pais, estava acontecendo aquilo. Aquilo me incomodou. E quando eu tava voltando pro quarto, o telefone de casa tocou. E aí era só uma voz bem fraquinha, falando, respirando e falando oi, oi, oi. E aí ele falou que não quis saber o que era o oi do outro lado, desligou o computador, foi dormir coberto até as cabeças, assim, não quis nem saber. E tava gelado no outro dia, falando, nossa, não sei o que era, mas era alguma coisa tentando se comunicar comigo. Esses são os relatos de hoje, espero que você tenha gostado. Tá um pouco diferente os relatos de hoje do que geralmente eu conto, mas é isso. Se inscreva, curta, comenta, em breve novidades aqui. Muito obrigado aos membros do canal, em breve novidades para os membros do canal aqui também, para as pessoas que se tornarem membro. Vou fazer um vídeo específico para isso, é que eu estou esperando algumas diretrizes para fazer um vídeo bom. E considere-se ser membro aí para no futuro aí você ter os benefícios todos que estão por vir. Muito obrigado por assistir, por comentar, por estar aqui. Compartilhe esse vídeo e é nóis.